noites intermináveis eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 24 de junho de 2024, segunda-feira, vamos aqui continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos concluindo a carta do apóstolo Paulo hoje, capítulo 6, versículo 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o encerramento, a doxologia. Paulo aqui está dando a bênção final da sua carta. Vamos aqui ao texto. Versículo 23 começa dizendo assim: Paz seja com os irmãos. Assim, Paulo, ele usa assim uma expressão habitual daquele contexto para encerrar aí as suas epístolas. Então, era um contexto usado no Oriente Médio, e ele usa aí no encerramento das suas cartas, normalmente essa fala de que a paz seja com os irmãos, amém? Então, é esse sentido que Paulo vai estar utilizando, tá certo? É uma condição normal do contexto onde era falado, era usado essa saudação. Mas ele vai dizer, e o amor com fé. Paulo vai usar aí dois caráteres de Deus, assim, unindo o amor e a fé, para demonstrar assim que a fé, ela precisa ser uma fé viva, onde ela demonstre esse amor de Deus. Amém? São coisas interligadas. Você não pode dizer que tem fé e não ama as pessoas, então você ama e não tem fé. O amor que ama sem fé é o amor natural de uma pessoa para com a outra e tal. Mas Paulo está se referindo a esse amor com fé. Então ele vai dar esses dois aspectos do caráter de Deus, que é unindo aí o amor com a fé, demonstrando que assim o amor procede assim, vem de Deus para o coração de quem crê. Amém? E o versículo 23 vai terminar da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está aqui afirmando que o amor e a fé, elas procedem tanto do Pai como do Filho, tá certo? Isso é importante a gente entender. Deus Pai, Deus Filho são só, são Deus. Então, Paulo tem essa compreensão de que o amor e a fé, eles vão proceder do Pai e do Filho, que é Jesus Cristo. Amém? Eu vou citar aqui só 2 Coríntios 13, que Paulo faz um encerramento lá, assim, dizendo: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, Paulo usa essa expressão, nos fazendo entender que a graça, a fé, o amor, eles procedem de Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo também, tá certo? O versículo 24 da carta aos Efésios, no capítulo 6, vai dizer assim: A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. A graça já foi explicada, tá certo? Então, aqui, aos que amam sinceramente a Jesus Cristo, né? É esse amor incorruptível, esse amor sem falha, esse amor incondicional. Ou seja, esse amor que é um amor espiritual, que ele vem de Deus para conosco, para os que são convertidos. Ele é um amor eterno, ele não muda, não passa, ele é permanente, é o amor de Deus. E Paulo vai estar encerrando assim, porque no coração de Paulo, no entendimento de Paulo, esse amor de Deus, ele deve estar no coração do cristão, tá certo? Claro que temos que entender nossa limitação de ser humano, naturalmente, com certeza. Deus não anula a nossa personalidade, tá certo? Mas ele nos dá um caráter novo de fé, de entendimento dessas coisas. Então, Paulo, a intenção de Paulo, o desejo de Paulo é que a gente tenha essa sinceridade desse amor de Deus que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ele diz: todos que amam sinceramente, que tem
que tem esse amor que é incorruptível, esse amor de Deus. Isso assim, só é possível viver isso, ou pelo menos tentar viver essa condição dessa paz, desse amor de Deus e essa fé, nesse padrão que é o padrão de Deus, se nós buscarmos viver na dependência de Deus, tá certo? A carta vem falando tudo isso, vem nos ensinando, tá? E Paulo encerra aqui, eu estou afirmando isso por essa compreensão de que é necessário estarmos aí na dependência de Deus através da fé em Cristo, que é revelado pelo Espírito de Deus. É tudo junto, é 3 em 1, que é difícil até de compreender, mas é fácil de crer, porque a revelação de Deus é no Pai, no Filho e no Espírito, tá certo? Então, Paulo encerra a sua carta dando aí essa receita graciosa, que é importante a gente tentar buscar viver, e nós só vamos conseguir se buscarmos depender de Deus, dessa ação de Deus, voluntária de Deus, através da fé em Cristo, que revela o Espírito Santo, que vai agir e fazer a gente, pelo menos, buscar viver essa paz, essa fé e esse amor de Deus. Amém? Paulo encerra, assim, a sua carta, na compreensão dele, tá, que é possível viver isso. Entenda que Paulo estava preso, depois ele foi degolado, ele não abriu mão da fé, não perdeu a esperança no amor de Deus, não deixou de crer, de confiar em Jesus Cristo, em saber que Deus lhe ama. Isso é importante. O cristão precisa pensar sobre essas coisas, tá certo? Porque o mundo aí é diferente daquilo que Deus faz, que Deus ordena a respeito do seu reino. Amém? Eu fiz aqui algumas reflexões desde o dia 6 de março desse ano, 2024, eu fiz algumas reflexões sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Se você quiser rever, vá lá até o dia 6 de março, você rever todas as reflexões feitas aí sobre essa carta. Que Deus possa te abençoar graciosamente em nome de Jesus. Amém? Amanhã eu vou iniciar uma série sobre as bem-aventuranças de Jesus. É a reflexão sobre a palavra de Deus com o intuito de te abençoar, porque eu digo para você, isso me abençoa, tá certo? Quando eu faço, quando eu reflito, quando eu olho, está me abençoando. E se me abençoa, eu imagino que possa abençoar você também. Tenha um bom dia, o Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.